paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor, você que nos acompanha à distância. Hoje estamos aqui na igreja de Vila Medeiros, mais uma vez. O nosso culto está sendo transmitido virtualmente, mas na expectativa que em breve estaremos com todos os nossos irmãos aqui na nave da igreja, assim como você também, que não pertence à IAP Vila Medeiros, que está nos acompanhando nesta manhã, terá oportunidade também de congregar com os irmãos na sua igreja local. Deus está nos dando esses últimos momentos para que a gente faça alguns ajustes, para que a gente caminhe na direção desse reencontro do povo de Deus, depois aí de um ano de afastamento, isolamento, distanciamento, enfim, isso que todos nós estamos vivendo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no texto que já foi lido aqui pela diaconisa, 2 Crônicas, capítulo 20, 2 Crônicas, capítulo 20, o versículo 12. 2 Crônicas, capítulo 20, o versículo 12. Eu vou ler somente a parte B do texto, que é a última partezinha do verso, tá? 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12, a última parte. Diz assim: não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Vamos ler de novo? Vamos ler de novo? Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Vamos orar. Pai de amor e de misericórdia, nós entramos mais uma vez diante do Senhor em oração, conforme diz o final da oração de Josafá. Nós não sabemos o que fazer diante da turbulência do mundo, o caos estabelecido, conflitos espalhados por todos os lugares. Uma pandemia que insiste em assolar o mundo e a igreja. Nós não sabemos o que fazer, como diz o teu servo numa oração, mas os nossos olhos, os olhos da igreja do Senhor Jesus, estão postos em ti, estão voltados para ti. E eu peço que o Senhor nos dê, mais uma vez, a condição de compartilhar a tua palavra com o teu povo. Eu oro pelos méritos de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, a paz do Senhor para todos vocês que nos acompanham. Estamos numa série de pregações. Antes de tudo, ore. Antes de tudo, ore. E queremos estender esta frase para toda a igreja adventista da promessa. Antes de iniciar o ano de 2021, vamos orar. Antes de chegar a fevereiro, vamos orar. Vamos nos colocar diante de Deus em oração. E com essa expectativa, eu desejo a todos os promessistas, os nossos irmãos aqui da nossa amada igreja de Vila Medeiros, os nossos irmãos do Brasil e fora do Brasil, eu desejo em nome da Igreja da Promessa um feliz ano de 2021 para todos vocês. Na sequência desta série de pregações, antes de tudo, ore. Hoje nós vamos compartilhar o tema Ore com confiança. O nosso pastor Alain, aqui da igreja de Vila Medeiros, ele nos passou um trecho da palavra de Deus, que é o trecho de 2 Crônicas, capítulo 20, do versos 1 ao 29. E nós estaremos então compartilhando com vocês esse texto em continuidade a esta série de pregações. Quando eu estava lendo o texto, me preparando para fazer essa reflexão com vocês, eu pensei, pastor Efraim, em algumas coisas. Por exemplo, será que Deus se importa com resfriado? Será que Deus se importa com coisas pequenas, como você sai atrasado de casa, vai perder o ônibus e aí você ora, meu Deus, que o ônibus atrase 2 minutos.
Ou você chega, aqui em São Paulo é uma loucura, às vezes na véspera de feriado, shopping center lotado, tudo que você vai está lotado, e você diz, Senhor, eu preciso de uma vaga, e ela não pode ser longe. Às vezes eu brinco com os meus filhos, quando eu vou num lugar que não tem vaga em estacionamento, tudo lotado, eu digo assim, a nossa vaga está lá. E de repente, em 90% acontecem, a gente roda e encontra uma vaga. Mas naqueles 10%, às vezes eu não encontro a vaga. Mas será que Deus se importa com vaga de estacionamento? Será que Deus se importa com a vaga para o seu filho na escola? Será que Deus se importa com coisas pequenas? A impressão que eu tenho é que Deus se importa com coisas pequenas. Dá a impressão, pela reação dos irmãos. A maneira como eles encaram os eventos da vida, os acontecimentos da vida. Porém, quando a situação é mais complicada, por exemplo, milhões de pessoas que estão desiludidas, que perderam o rumo na vida, pessoas que estão lidando com o luto, com a lágrima, com o desespero. Será que Deus se importa com a lágrima dessas pessoas? Será que Deus se importa com a casa de uma pessoa que é arrastada pela correnteza, como vimos em São Paulo nessa semana, em Pirituba? Será que Deus se importa com a casa no pé de um morro, que vem uma chuva, uma enchente, e arrasta tudo e soterra todo mundo? Será que Deus se importa com questões maiores? Será que o Deus da Bíblia se importa com o marido que está lutando com a esposa, que está com câncer, e de repente o médico chama no canto e diz, eu preciso falar com você, você precisa se preparar, a notícia não é boa? Ou com uma esposa que está lidando com o esposo numa situação terminal. Será que Deus se importa com a gente em meio à pandemia, gente que está na UTI de hospital? Será que Deus se importa com Manaus? Será que Deus se importa com cidades que estão vivendo desespero? Será que Deus se importa com a gente? Quando as coisas são menores, dá a impressão que Deus se importa. Quando as coisas são maiores, dá a impressão que Deus não se importa com a gente. Dá a impressão que Deus não está agindo na história, que são coisas impossíveis demais. Eu tenho lidado com muitos irmãos nesses dias, desde o início da nossa administração, recebendo talvez dezenas, centenas de mensagens por dia, mensagens de WhatsApp por dia. E eu tenho percebido dois grupos de crentes, em meio a todo esse caos que a gente está vivendo. Dois grupos de crentes. O primeiro grupo que eu vejo a expressão, as respostas, a fé, dá a impressão que a fé está baseada num Deus impotente. A fé está baseada num Deus impotente. Por que a fé está baseada num Deus impotente? Porque diante das circunstâncias, elas vão dizer mais ou menos assim. As coisas acontecem neste mundo, Deus parece que não está ouvindo a minha oração, Deus se esqueceu de mim, Deus me abandonou, eu estou sozinho, eu estou sozinha. A impressão que tem, que elas acreditam num Deus que criou todas as coisas, de fato criou todas as coisas, um Deus que esteve no princípio da história, que organizou o mundo, que colocou leis naturais deste mundo, e Deus desapareceu deste mundo. É um Deus que deu corda no mundo e foi embora. Existe até uma corrente filosófica que pensa isso. Que Deus é o Criador, mas Ele está fora da criação. Então tem irmãos que não acreditam que Deus está agindo na história. E por isso elas falam no final, às vezes diante das tragédias, elas falam, então para que orar se Deus não entra na história com um fim redentor, para redimir, para restaurar, para mudar a história. Mas eu tenho encontrado também um outro grupo
O segundo grupo não crê num Deus impotente, mas crê num Deus onipotente. Mas ao crer num Deus onipotente, dá a impressão que estas pessoas estão acreditando no Deus que fez todas as coisas, que mantém a criação, mas no final, elas vão dizer assim, olha, eu creio num Deus que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas, um Deus onipotente, mas Ele determinou, preste atenção, olha, Ele determinou todas as coisas, cada passo da minha vida, cada palavra, tudo que eu faço, onde vou, onde não vou, cada momento da história, cada minuto, cada segundo, antes da fundação do mundo, Deus determinou todas as coisas. É mais ou menos assim. O jogo já está jogado. Deus sabe o resultado do jogo. E o resultado do jogo está no envelope, no bolso do paletó de Deus. Assim como o grupo que crê num Deus impotente, o grupo que acredita num Deus onipotente, entre aspas, ele vai dizer o seguinte: se tudo está feito, se o jogo está jogado, se a minha vida está decidida, se a morte do meu esposo está decidida, se a morte da minha esposa está decidida, se a doença já está decidida, então para que orar? Vejam que os dois grupos chegam à mesma conclusão. Deus não está na história, para que orar? Ele não faz nada. Segundo, Deus já fez tudo antes da fundação do mundo, então para que orar, uma vez que o jogo está jogado, que tudo já está determinado? O meu levantar, o meu deitar, tudo que eu faço, já está escrito antes da fundação do mundo, no livro eterno de Deus. Eu gostaria de propor para vocês, para a gente orar daqui a pouco, uma terceira via, que eu encontro na Bíblia, e eu também encontro muitos irmãos que acreditam nessa terceira via, que é esta: Deus, Ele é onipotente, Deus criou todas as coisas, nada sai do controle de Deus, as coisas mais catastróficas deste mundo estão debaixo do controle de Deus. As coisas mínimas deste mundo, como o voo do pardal, como a folha da árvore, Jesus vai dizer que isso aí está debaixo do controle de Deus, que Ele tem um olhar especial para essas coisas, que Deus é soberano, que Deus é absoluto, que Deus é imutável. Cremos em tudo isso, mas a gente também acredita pelas Escrituras Sagradas que Deus decidiu, na construção da sua soberania, Deus decidiu colocar a oração como um elemento que muda o futuro. Deus decidiu colocar a oração como alguma coisa que altera a realidade por vir, a realidade que virá, a realidade do amanhã, a realidade de 2022, 23, 25. Essa é a crença que eu encontro nas Escrituras Sagradas. Um Deus que manda em todas as coisas, um Deus que faz todas as coisas, um Deus que colocou todas as coisas debaixo do seu controle absoluto. Até o diabo está debaixo do controle de Deus. Nada foge ao controle desse Deus. Deus é absoluto e imutável. Ao mesmo tempo que Deus decidiu que a sua soberania é composta da oração. A sua soberania tem um elemento que é capaz de dinamitar os acontecimentos do futuro, alterar os acontecimentos do futuro. E onde é que nós encontramos isso? Nós encontramos em toda a Bíblia, especialmente aqui no capítulo 20 de 2 Crônicas, que é o texto de hoje. Diante de uma destruição que estava prestes a acontecer, nós temos aqui o rei Josafá, no capítulo 20, versículo 1 a 29. Nós temos este rei, que teve um governo de 25 anos sobre Judá. Este rei esteve diante da sua maior crise, esteve diante da sua maior tragédia, onde três nações inimigas, três nações que não se davam bem, Edom, Amon e Moabe, essas nações eram inimigas, elas não se conversavam, mas com o crescimento de Jerusalém, especialmente de Judá,
com o fortalecimento de Judá, essas 3 nações fizeram uma aliança para destruir Judá. Essas 3 nações fizeram uma aliança militar de um exército poderoso, dos mais poderosos daquela época, do ano em torno de 860 a.C., dos mais poderosos de sua época, para invadir Judá, invadir Jerusalém, e o exército inteiro foi para perto do Mar Morto e ficou a uma distância que enxergava Jerusalém. E a notícia vem então para Josafá. Josafá, a situação é esta: as 3 grandes nações se juntaram e elas vão devastar Jerusalém. Não vai sobrar ninguém. Este é o propósito dessas nações. Diante disto, eu gostaria de tirar 3 lições, 3 princípios, para a gente orar no final, dessa história de um Deus que entra na realidade humana, Deus que conta com a oração nesse processo, Deus que espera que a oração aconteça, porque a sua soberania tem um lado em que ele determina e um outro que faz parte da humanidade, onde Deus conta com as nossas orações, onde a soberania de Deus se completa alterando as realidades. Eu gostaria que você olhasse agora para 2 Crônicas capítulo 20, versículo 3. Primeiro princípio, a primeira lição para a gente orar: ore com confiança apesar dos seus medos, apesar das suas fobias, apesar do seu desespero. Veja o capítulo 20, versículo 3. Alarmado, Josafá decidiu consultar ao Senhor e proclamou em todo o reino de Judá um jejum. Alarmado, ele consultou ao Senhor e proclamou um jejum. Josafá teve medo. Gente, essa ideia de negar o medo, as dificuldades, não é bíblica. Os grandes servos e servas de Deus têm medo. Josafá teve medo, e quando essa palavrinha aparece aqui, medo aqui é uma pessoa desesperada, é uma pessoa assustada, é uma pessoa apavorada. Então Josafá ficou apavorado, desesperado, assustado. Porém o texto diz: mas ele buscou ao Senhor. Em meio aos medos, ore com confiança. Ele era um homem comum como nós, como você, irmão. Era um ser humano como você, irmã, comum. Gente que tem dificuldades. Mas o passo inicial, em meio ao medo, quando você descobre que há um Deus que governa e que entra na história para redimir a história, você decide confiar no Senhor. A confiança em Deus é uma decisão. É uma decisão. Você tem que decidir. Confia ou não confia em Deus? Você acredita ou não acredita em Deus? Você crê ou não crê que Deus entra em situações difíceis? Como o câncer, por exemplo. Como a Covid-19, por exemplo. Como o desemprego. Como uma enchente. Como uma tragédia natural. Josafá decidiu confiar em Deus. A confiança é sempre a escolha do povo de Deus. A confiança em Deus é sempre a melhor escolha do povo de Deus. Você precisa tomar uma decisão. E essa decisão de confiar em Deus é uma decisão para todas as coisas. Desde as coisas simples, como eu falei, até para as coisas complexas, para as coisas que nos assustam. Veja, por exemplo, o verso 9, capítulo 20, verso 9. Se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Josafá acreditava, irmãos e irmãs, que qualquer coisa que acontecia no seu reino, qualquer desgraça, como o texto fala, ele deveria correr para a igreja, ele deveria correr para a presença de Deus, porque Deus escutaria a oração e os livraria. Então, o primeiro princípio para a gente orar nessa manhã:
Ore com confiança mesmo, apesar, a despeito do medo que está rondando o seu coração. Segundo princípio, ore com confiança na companhia de outros irmãos e irmãs. Ore com confiança na companhia de outros irmãos e irmãs. Veja novamente o capítulo 20, verso 3, e agora eu vou acrescentar o verso 4. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. No momento em que a pressão chegou sobre ele, no momento em que o desespero chegou, as ameaças chegaram de todos os lados, Josafá reúne o povo para orar. Ele reúne as tribos para orar. Ele reúne os irmãos mais velhos para orar. Ele reúne os jovens guerreiros do seu exército para orar. Ele convoca um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro do Senhor. Todas as cidades de Judá, de todas as cidades, vieram pessoas com a esperança que Deus daria a resposta. Sabe de uma coisa, gente? Essa pandemia tem deixado a gente numa situação meio que acuado. Tem algumas pesquisas feitas aí por institutos cristãos, e essas pesquisas dão conta que, especialmente nos Estados Unidos e Canadá, na América do Norte, cerca de 30% das pessoas que em fevereiro de 2020 frequentavam as igrejas, cerca de 30% das pessoas que em fevereiro de 2020, frequentavam as igrejas evangélicas, elas não retornarão em 2021. Cerca de 30% ficarão perdidos, ou congregando em casa, ou congregando virtualmente. Essa pandemia tem impedido a gente de se reunir coletivamente. Nós não sabemos ainda, irmãos, qual é o impacto desse negócio nas próximas gerações. O seu filho que tem 5 anos, ele vai passar 1 ano sem igreja. 1 ano sem igreja. 1 ano sem ministério infantil. 1 ano sem a instrução formal na igreja. A gente pode sim instruir em casa, a gente está instruindo em casa, mas é diferente a rotina que nós tínhamos da instrução em casa e da instrução coletiva na igreja, onde nós nos encontrávamos na igreja. Será que essa pesquisa da América do Norte faz sentido para o Brasil? Será que nós vamos terminar esse tempo de pandemia e nós teremos 30% a menos de pessoas frequentando as nossas igrejas? Eu tenho visto uma igreja acuada, uma igreja que está no canto, amedrontada, uma igreja que não busca a face de Deus como estava buscando. Gente, os males da vida na Bíblia, eles amadurecem as pessoas, ou deixam as pessoas amarguradas. Será que a pandemia deixou você amargurado, ou amadurecido, ou capaz de desenvolver o serviço cristão? Tivemos um ano difícil, onde os grupos de oração que nós tínhamos na igreja, esses grupos deixaram de funcionar. Existem grupos que estão se conectando pelo WhatsApp, mas até quando nós ficaremos assim? Até quando nós ficaremos assim? Meus irmãos e minhas irmãs, é hora de reunir o povo de Deus. Se não podemos reunir 100 pessoas, são 10 pessoas, vamos reunir 10 pessoas, vamos colocar o rosto no chão, vamos buscar a face do Senhor, porque uma característica do povo que está em desespero é clamar a face de Deus coletivamente. É buscar a face de Deus coletivamente, é a reunião dos santos, homens e mulheres buscando a face de Deus. Se a tua igreja, você que está me vendo agora, está nos assistindo agora, se a tua igreja está com muitas restrições e ela só pode reunir 10 pessoas, então reúna essas 10 pessoas, ore e leia a Bíblia só no sábado de manhã.
É isso que Josafá fez. Ele fez uma reunião do povo. Ele buscou a face do Senhor coletivamente. É como se fosse uma brasa só, que estava quase prestes a apagar. Mas ele trouxe várias brasas e ele teve ali em Judá, em Jerusalém, uma fogueira. Ele esteve ali, um fogo que foi ateado, e a busca coletiva move a face de Deus. Josafá entende que ele deve orar com confiança na presença dos irmãos. Será que a gente não precisa orar com mais confiança e reunir 10, 5, 8, 30, não sei quantos? Vamos buscar a face de Deus, mesmo em momentos de extrema dificuldade, como o isolamento ou o distanciamento que a gente está vivendo. Tome todos os cuidados sanitários. Nós já aprendemos a lidar com tudo isso. Com álcool, com distanciamento, 1,5 metro, 2 metros um do outro, máscara. Nós já aprendemos a lidar com isso. Então vamos buscar a face do Senhor. Voltemos para a igreja. Voltemos para o templo. Chega de ficar com medo de coronavírus. Voltemos para a igreja. Aqueles que têm condições, aqueles que não estão em grupo de risco, aqueles que têm liberação governamental, voltemos. Voltemos, irmãos. Não tenham medo. Deus está no controle. Não tenham medo, Deus está no controle. Terceiro princípio para a gente orar. Ore com confiança e espere a resposta de Deus. Ore com confiança e espere a resposta de Deus. Do capítulo 20, do verso 5, que foi lido no início, aqui nós temos a oração de Josafá. Josafá ora, irmãos e irmãs, ele ora e ele espera o retorno. Ele não ora como se estivesse orando para uma parede, ele não ora como se estivesse orando para uma placa de mármore, como se estivesse tentando atravessar essa placa de mármore. Não, ele ora sabendo que há um trono da misericórdia, e no trono da misericórdia Deus recebe a oração dos santos. Ele ora assim: Senhor Deus dos céus, Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu, ó nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, se o castigo da espada, seja peste, seja fome, nós nos colocaremos em tua presença, diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora aí estão os amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Quando Josafá propõe orar ao Senhor com confiança, ele espera uma resposta de Deus. 200 anos mais tarde, quando Samaria foi destruída pela Síria, exatamente 200 anos mais tarde, depois deste evento, se você puder checar na sua Bíblia, está lá em Isaías capítulo 37, dê uma olhadinha o que acontece. Isaías está relatando exatamente 200 anos mais tarde, quando Senaqueribe destrói Samaria, quando Senaqueribe passa ao fio da espada 40 cidades poderosas de Judá, quando ele cerca Jerusalém, e ele manda um recado para o rei Ezequias, e diz,
eu vou passar todos vocês ao fio da espada. Ele zombou de Deus, ele disse que Deus não era ninguém. E aí Deus manda como resposta, no capítulo 37, a partir do verso 33, o profeta Isaías, que dá um recado de Deus para Ezequias, e eu gostaria de ler com você. Por isso, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não entrará nessa cidade, não atirará aqui uma flecha sequer, não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio voltará, não entrará nessa cidade, declara o Senhor. Eu desfarei, eu defenderei essa cidade e a salvarei por amor de mim e por amor de Davi, o meu servo. Então o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento da Síria. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, só havia cadáveres. A mesma oração que Josafá faz, 200 anos depois Ezequias faz. E Deus manda o profeta Isaías levar uma mensagem de esperança para ele. Porque quando a gente ora, a gente precisa esperar a resposta de Deus. Quando a gente ora, nós precisamos acreditar que Deus está antecipando a glória do mundo vindouro. E eu não sei onde Deus vai operar, eu não sei o que Deus vai fazer na sua vida. Deus não faz tudo o que nós pedimos, é claro que isso é uma verdade, mas Deus faz algumas coisas, e eu e você não sabemos o que Deus faz, na vida de quem Ele vai fazer. Eu só sei que Deus antecipa o reino de Apocalipse capítulo 21. Eu só sei que Deus traz aquele reino poderoso que está irrompendo na pessoa de Jesus, que está sendo construído na pessoa de Jesus. O reino de João 14 que Jesus está preparando, Ele traz para a história, e na vida de algumas pessoas Ele altera a história dessas pessoas. Nunca mais haverá morte, nem choro, nem pranto. É este mundo que o Senhor está trazendo para a realidade atual. Como eu não sei na vida de quem Ele vai antecipar. A ordem da Bíblia é que nós oremos com confiança, esperando que para cada tragédia Ele dará uma resposta, esperando que para cada câncer Ele dará uma resposta, esperando que para cada pessoa que está na UTI com Covid-19 Ele dará uma resposta, esperando que para cada pessoa que sofre nesse dia de sábado Ele dará uma resposta. Josafá ora a Deus, na expectativa que o Senhor responde a ele. E Deus envia o profeta no capítulo 20, versículo 15. Envia o profeta, assim como envia Isaías, 200 anos depois. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém. Escutem, ó rei Josafá, assim lhes diz o Senhor: não tenham medo. Não fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Vem o profeta e chega para Josafá e diz: Deus escutou a oração de vocês, Deus escutou a oração de Judá, Deus escutou a oração do templo, Deus escutou a oração dos santos, e a resposta de Deus é esta: não tenham medo, o exército é poderoso, mas não temam, porque a batalha é do Senhor. Verso 17: vocês não precisam lutar nessa batalha. Tomem as suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para apresentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Essa foi a resposta que Deus deu a Josafá. Caminhando para a oração. Josafá acreditava num Deus que interfere na história. Não é naquele Deus que eu falei no começo daquele grupo. Deus saiu da história, está descansando em algum lugar. Não é daquele Deus que já jogou o jogo, colocou o envelope no bolso e vai dar o resultado. Mas um Deus que interfere na história. Se você verificar as orações, meus irmãos, minhas irmãs, desde a oração do capítulo 18 de Gênesis, versículo 22, a primeira oração da Bíblia, até a última oração da Bíblia, você vai perceber um Deus que age, um Deus que entra na história, que age, um Deus que caminha com as pessoas, é um Deus pessoal,
É um Deus que entra na nossa história. E Ele vai alterar a nossa história para um fim redentor. O que nós encontramos na Bíblia é que nós precisamos orar com confiança no meio do caos, do medo e do desespero. Nós precisamos orar junto com os irmãos da igreja. Nós não podemos ficar longe dos irmãos. Nós não podemos ficar distante dos irmãos. Precisamos orar na igreja. Nós precisamos orar aguardando a resposta de Deus. Deus quer que oremos. Deus quer que oremos. Deus quer que oremos com confiança. Tem um autor que ele vai dizer que a oração dos crentes é como pedrinhas que a gente joga na porta do céu. A gente vai tacando as pedrinhas na porta do céu, a gente vai jogando as pedrinhas na porta do céu, e a gente tem a intenção de chamar a atenção de Deus. Eu pergunto a você, quantas pedrinhas você tem jogado na porta dos céus? Quantas pedrinhas você tem jogado na porta de Deus? Quantas vezes você tem batido na porta de Deus? Jesus vai dizer, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Bata na porta de Deus nesse sábado. Jogue mais uma pedrinha na porta de Deus nesse sábado. Tiago vai dizer que a oração com fé cura o doente. A oração de um justo tem efeito diante de Deus. Continuemos firmes, irmãos e irmãs, batendo na porta de Deus, porque Deus está ouvindo as nossas orações. Por que orar? Porque Deus quer que as nossas orações sejam conhecidas, sejam ditas diante dEle. Foi assim que Ele decidiu. Ele decidiu que a minha oração precisa ser dita diante dEle, pronunciada diante dEle, e a soberania dEle envolve a minha oração, envolve a tua oração, envolve a oração da igreja. Lá em Apocalipse capítulo 8, versículo 3, lá diz que tem um altar com as orações dos santos. Tem um altar com as orações dos santos. Qual é o número das suas orações no altar, lá de Apocalipse capítulo 8, versículo 3? Qual é a intensidade ou o número das minhas orações que estão lá? Eu desafio a você a continuar orando. Tem gente que tira um tempo para oração, tem gente que ora o dia todo, que tem um estado de oração, está sempre em disposição de oração diante de Deus, seja qual for a maneira como você administra a filosofia de oração. Você precisa orar, eu preciso orar. Eu preciso colocar orações diante de Deus, eu preciso jogar pedrinhas na porta de Deus. Firme no teu coração esses 3 princípios. Ore com confiança, a despeito do medo. Ore com os irmãos da igreja, está na hora de voltarmos. Ore coletivamente. Ore esperando a resposta de Deus. Se você está lidando agora com pessoas da sua família à beira da morte, ore com confiança, esperando a resposta do Senhor. Seja qual for a resposta, o Senhor vai te responder. Porque o Senhor escuta as orações da igreja, as orações dos santos. Assim que nós tivermos liberado pelos governos municipais, federal, governos estaduais, nós vamos retornar para a Igreja Adventista da Promessa. Nós vamos fazer uma festa na igreja. Nós vamos festejar o Deus da glória. O Deus que nos tirou do Egito, que nos trouxe um dia para os braços do amor, que nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. Nós vamos celebrar a Ele. E nós sabemos que Ele nos responde nesta caminhada. Seja nesse momento difícil, seja na adoração coletiva, Deus nos responde. Deus está nos respondendo a todo instante. Mas ao invés de contar todo o futuro, Deus vai nos dando conhecimento do futuro passo a passo. Tenha certeza, Ele não quer que você conheça o futuro inteiro, mas Ele vai te dando iluminação, Ele vai te dando revelação, para que você conheça passo a passo e administre a sua vida neste mundo. Eu quero deixar mais uma vez esse texto, esse verso da palavra de Deus. Pois a todo aquele que pede, recebe. Pois todo aquele que pede, recebe. Pois todo aquele que busca,
encontra, e todo aquele que bate, a porta será aberta. Vamos bater a porta de Deus? Nós vamos orar neste momento. Depois da nossa oração, o Ministério de Louvor vai cantar, o pastor Efraim vai fazer o encerramento do culto. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora, na sua casa, onde você está, na sua casa, feche os seus olhos agora. Pai de amor, nós estamos diante de uma situação que está pesada demais para nós. Nós temos convivido com a dor, com o lamento, com a lágrima, com perdas, com mortes, com luto, constantemente. A cada dia, a esperança de que essa pandemia chegue ao fim, ela é interrompida por surtos, como nós estamos vendo em Manaus, outras partes do mundo. E no meio dessa situação extremamente difícil, angustiante, nós chegamos diante do Senhor e batemos a sua porta. Eu oro, meu Deus, agora, por todas as pessoas, todas elas, meu Deus. E eu sei que agora tem gente lidando com um parente, numa situação que só o milagre. Não há mais o que fazer. Todas as forças foram embora. Todos os recursos da medicina foram embora. Não há nada. Assim como Josafá não tinha mais força, não tinha mais condição para lutar, e ele buscou o Senhor, e ele convidou o povo para orar. Nós convidamos o povo adventista da promessa para orar também, neste sábado, neste final de culto aqui em Vila Medeiros, para orarmos com confiança ao Senhor, para reconectarmos o seu povo, mesmo que virtualmente, e buscar a tua face, e dizer: ó Deus dos céus e da terra, ó Deus dos nossos antepassados, ó Deus que fez grandes maravilhas, olhe para nós mais uma vez, olhe agora para esta pessoa, olhe agora para este marido, olhe agora para este pai, olha agora para esta mãe, olha agora para esta pessoa que está com o diagnóstico final do seu ente querido. Olha agora, Senhor, e se for da tua vontade, traga vida onde a morte está rondando, traga vida onde não tem mais esperança alguma do ponto de vista humano. Ó Deus poderoso, as nossas forças estão indo embora. As nossas forças estão indo pelo vão dos dedos. Traga, Senhor, a esperança ao nosso coração. Traga a esperança ao coração de irmãos que estão lidando, meu Deus, todas as semanas com dramas na vida. Tu és o nosso Deus. Tu és o Deus que nos elegeu em Jesus Cristo antes da fundação do mundo para o louvor da sua glória. Tu és o Deus que chamou um povo para o louvor da sua glória. Tu és um Deus que trabalha constantemente na história, para alterar a história, para redimir a história, para mudar a história. Porque um dia o Senhor entrou na história através de Jesus Cristo. E quando o Senhor entrou na história através de Jesus Cristo, nós vimos a tua face. Os apóstolos te viram, Senhor Deus. Os discípulos viram o Senhor na terra. Os discípulos viram o Senhor face a face. Eles viram Jesus de Nazaré, a expressa imagem da Trindade, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Deus de toda a terra. Eles te viram, ó Deus. Bem-aventurado aqueles que não te viram, mas creem em ti, mas acreditam em ti, mas abraçam a tua santidade. Enche o nosso coração de esperança, Senhor. Enche o nosso coração de esperança, Senhor. Nós voltaremos aqui, Vila Medeiros, outra vez. E nós vamos encontrar uma igreja lotada. O irmão que está com alguém na UTI de um hospital vai ter alegria de ver novamente o seu parente à mesa, almoçando, jantando, tomando café. Porque quando o Senhor entra na história, o Senhor participa também das nossas dores, mas das nossas alegrias. Nós cremos que o Senhor está conduzindo toda a história. E eu te agradeço e te louvo, Senhor.
porque Tu és o Deus da Igreja Adventista da Promessa. Tu és o Deus da nossa igreja. Tu és o Deus que está conduzindo essa igreja para o cumprimento da santa missão do Senhor. Por isso eu oro por ela, pelos méritos do Senhor Jesus. Amém.